Pronto? Eu sou Suami Marcondes Vilela, sou ex-aluno e ex-diretor da Escola de Direito de São Carlos e tenho uma grande honra de estar aqui dando esse depoimento para fazer parte dos eventos do cinquentenário da nossa escola. Estão me informando que eu devia falar um pouco da minha formação. Eu me formei em engenharia civil, naquela época tinha uma especialidade em hidráulica e saneamento, eu fiz a especialidade e fui imediatamente contratado para o cargo de instrutor, naquela época chamava instrutor da escola. Havia a cátedra ainda, e o meu catedrático se chamava Alfredo Bandini, e ele me convidou para ficar como instrutor da cadeira de hidráulica. Naquela época, eu iniciei aqui na Escola de Engenharia como estudante em 1955, e já no início de 55, e terminei o curso no fim de 1959. Fui contratado no dia 2 de janeiro de 1960. E naquela época era muito interessante, já que nós estamos dando depoimento, é bom dizer como que se contratavam as pessoas, porque as coisas mudaram agora. Se contratava as pessoas assim, o catedrático indicava e aquela indicação era sagrada, ninguém mexia. E ia para o diretor da escola, que naquela época não tinha congregação na Escola de Engenharia, nossa congregação era o Conselho Universitário, e passava por todas as fases da USP, mas o reitor não nomeava o professor da escola. Quem nomeava era o governador. Então, eu sou o professor nomeado em tempo integral pelo governador Carvalho Pinto. E eu tenho uma honra muito grande. Eu sou o terceiro ex-aluno dessa escola a ser professor nela. Os dois primeiros eram Evelina e Araquém, que é o pessoal da primeira turma. Eu sou da terceira turma da escola. E quando eu fui contratado, o diretor da escola, que eu tenho aqui uma satisfação muito grande de rememorar e de lembrar com muita alegria do nome dele, porque ele foi realmente um orientador maravilhoso dos destinos dessa escola. Ele criou essa escola, o doutor Teodoreto de Arruda Souto, ele criou a escola e ele contratou todos os professores. Agora, quando chegou nos professores, vamos chamar os catedráticos, e os catedráticos contratavam seus assistentes. Então, eu era um desses assistentes. E quando foi contratado, logo em janeiro de 60, o doutor Souto havia me dito: você tem algum emprego em vista? Eu disse: doutor Souto, eu venci 2 concursos, ganhei um concurso da Petrobras e tenho que fazer imediatamente, me apresentar dia 5 de janeiro na Bahia para fazer um curso de engenharia de petróleo, ou um outro que na CSN, que eu vou trabalhar em manutenção hidráulica na Siderúrgica Nacional. Ele disse: bom, você tem o convite do professor Bandini para ficar como assistente aqui na escola, você vai escolher o que desses 3? Eu disse: professor, eu estou muito com vontade de ir para a Petrobras, porque eu vou começar uma vida nova. Ele disse: eu não te aconselho, você será um dos primeiros professores ex-alunos. Vamos criar essa escola, vamos ficar aqui, vamos ter ex-alunos como professores. Aí eu resolvi ficar. Aí fui contratado. Fui contratado e
e fiz a minha vida inteira universitária, inicialmente sob a orientação do professor Bandini, que foi meu catedrático durante 12 anos. Depois que terminou a cátedra, esse ponto já era livre docente, e já era chefe de departamento, e fui fazendo a minha carreira e o meu trabalho aqui na escola, sempre do departamento de hidráulica. Eu devo dizer que eu era o único professor em tempo integral do departamento de hidráulica. Nós tínhamos 5 professores na hidráulica em tempo parcial, e eu. Então, todos que conhecem o que é hoje o departamento de hidráulica, percebem quanto que isso cresceu. Depois de mim veio o professor Ivanildo Espanhol, depois veio o professor Rigueto, e assim foi engrossando a nossa vida do departamento, principalmente com ex-alunos. Porque os professores que vinham, em geral, da Politécnica para dar aula aqui, vinham em tempo parcial. E isso, vamos dizer assim, a ideia, o grande projeto do Dr. Souto era todo mundo em tempo integral. Então, assim fizemos o departamento, contratamos sempre gente em tempo integral, e hoje o departamento de hidráulica é um departamento que tem 99, só tem um professor em tempo parcial. Todos os outros são em tempo integral. E eu tive nessa época, fiz coisas memoráveis, porque são coisas que marcaram a minha vida. Eu fiz a livre docência quando eu tinha 29 anos, e isso me custou um desgaste muito grande, porque eu não tinha experiência nenhuma para ser livre docente, muito menos quando fizemos a pós-graduação, que eu não havia feito nem mestrado nem doutorado. Como é que eu podia lecionar para mestres e doutores? Então, mas a escola teve que se adaptar. Não foi só eu, foram todos os professores que tiveram que se adaptar a esse esquema. Por exemplo, o professor Ribeira fez a livre docência também direto. O professor Rubens de Lima Pereira, que de maravilhosa memória, eu faço questão de chamá-lo de meu padrinho, porque ele era realmente um padrinho para mim, era um pai. E o professor Rubens de Lima Pereira fez parte dessas coisas. Exatamente. Exatamente. Aí eu ia dizer que o Dr. Rubens de Lima Pereira fez direto a cátedra. Quer dizer, então, era o seguinte: como que hoje a gente pode pensar que estava passando um engenheiro na rua e falava, você quer vir aqui fazer o concurso de catedrático? Ele diz, quero. Aí virava catedrático, vitalício. Quer dizer, mudou muito a coisa. Obrigado, Cida, por ter interrompido. Eu acho que você vai editar isso, espero. Então, eu acho que da formação e da carreira é isso aí. Depois que eu fiz a livre docência, eu fiz um concurso chamado de professor adjunto, que também hoje não tem mais, e depois eu fiz um concurso de professor titular, porque em 1968 a legislação brasileira mudou e aboliram a cátedra, e o antigo catedrático precisava ser titular, passou a titular. E eu já fiz parte dessa primeira leva de titulares da escola. Eu lembro muito bem, eu sou o 11º. Quer dizer, antes de mim, haviam 10 catedráticos na escola. E eu sou o 11º já professor titular. Isso foi feito em 1974. E daí fui ser chefe de departamento algumas vezes. Primeiro trabalhei com o professor Rui Carlos de Camargo Vieira como vice-chefe de departamento, e depois dele eu fui chefe de departamento durante 2 gestões, e depois achava que devia, exatamente pelo problema de dar aula, e eu sou muito ligado à questão de aplicativa, então eu achei que se eu ficasse professor titular aqui, quietinho, em tempo integral, eu ia ficar me sentindo com uma dificuldade de profissional. Aí eu
pedi licença do tempo integral e fiquei 6 anos trabalhando em São Paulo, na Eletroconsult, uma firma de consultoria. Naquela época tinha 200 engenheiros e eu chefiava o departamento de hidráulica com 12 engenheiros e fizemos alguns projetos muito interessantes. Mas, estando lá, e o meu salário lá era coisa parecida com 4 vezes o que o meu salário aqui, e quando eu fui eleito diretor da escola, eu tive que optar entre o orgulho de ser diretor e um salário 4 vezes maior. Eu escolhi o orgulho. Eu quis ser diretor da escola, era um orgulho para mim, e eu atravessei meus 4 anos aqui como diretor de uma forma complicada, porque a minha gestão coincidiu perfeitamente com a gestão do governador Paulo Maluf, e nessa época foi a época que a escola menos recebeu verbas na história dela, que a Universidade de São Paulo menos recebeu verba da escola. A porcentagem era do tipo assim, era sempre 4,5% do orçamento do Estado. E agora, na minha época, nós recebemos 2,6% do orçamento, a universidade toda. Então, eu tinha que reconstruir telhados caindo, mas não pude construir quase nada. Eu não tive, a minha atuação como diretor foi basicamente levar o máximo possível de professores de tempo integral e cuidar com absoluta importância da pós-graduação. Então, nós fizemos, nessa época, uma grande quantidade de mestres e doutores, mas fizemos quase nada de obras. Nós fizemos o campo de futebol, nós implantamos o campus de São Carlos. Eu sou o primeiro coordenador do campus de São Carlos. Aliás, coordenador do campus é outra coisa que foi extinta. Nós tínhamos uma figura jurídica que chamava Campus de São Carlos. E ele tinha orçamento dentro da universidade. Mas ele era exercido sempre pelo diretor da Escola de Engenharia, mas não implantava o campus. Aí conseguimos fazer um conselho para o campus, implantamos a matemática, a física e a Escola de Engenharia, e fizemos esse conselho de campus, e eu era o coordenador do campus de São Carlos. O diretor da escola o coordenador do campus, era historicamente o diretor da escola. Então, eu tive essa honra também. Nós criamos o campus de São Carlos. Mas como criamos o campus de São Carlos e não tínhamos dinheiro para nada, então, as poucas coisinhas que eu fiz foi um asfalto até as estruturas lá embaixo que estavam sendo construídas, e fizemos o asfalto, e fizemos o campo de futebol e umas quadras poliesportivas. E no mais, consertamos telhados que caíam e consertamos prédios que estavam ruins. Então, vamos dizer assim, a minha fase de diretor e de coordenador de campus não foi brilhante de forma nenhuma, mas foi opaca do ponto de vista de construção. Quando eu vejo, sim? Eu precisei reformar o bloco E1, porque precisava reformar. Aí a minha diretoria iniciou-se no CPD, nós ficamos 1 ano no CPD, a diretoria mudou-se para o CPD e a gente reformou um pouco o Bloco E1, mas nada se parece com a beleza que está hoje o Bloco E1. Eu tenho um verdadeiro entusiasmo de passar por aquele corredor quando eu vou lá para a diretoria e ver que quanta coisa melhorou, e a escola, e a biblioteca, e os prédios. Então, vamos dizer assim, na realidade eu tenho muita satisfação de ver o sucesso dos meus sucessores. Eu sou o 5º diretor da escola. O primeiro era o Dr. Souto, o segundo o professor Rubens, o terceiro o professor Aroca, o quarto o professor Corsini e o 5º sou eu, o primeiro diretor ex-aluno. Então eu levo essa honra, tenho muita satisfação disso. Agora me pede a minha visão como aluno. Eu acho, no meu tempo, o curso de engenharia era dado de uma forma diferente, porque como não existia nem mestrado nem doutorado,
A gente tinha que completar o aluno em 5 anos de uma forma a ser mais utilizado como uma espécie de modelo de engenheiro. A Escola de Engenharia de São Carlos, não só a nossa, a Politécnica também é assim, fez como projeto do aluno um engenheiro padrão, um engenheiro para servir de padrão para as outras escolas, para as outras universidades. Então, nós tínhamos um curso muito carregado e fazíamos um curso que era muito bom. Nós lembro que a gente ganhava todos os concursos. Teve um concurso uma vez, quando eu era diretor, que eu fiquei muito orgulhoso, concurso do Estado, e nós pegamos os 3 primeiros lugares, os nossos alunos. Então, a gente acha que a escola preocupou com graduação bastante. E foi muito bom, porque criou uma base para pós-graduação. E a gente tinha um chamado trabalho de formatura, que era uma quase tese de mestrado. Era um trabalhinho até bem elaborado. Basta dizer que, como eu fiz o meu trabalho, eu fiz um trabalho com um título pomposo, era o estudo de túneis em rocha colaborante. E fiz um estudo de caso para a usina hidroelétrica de Paraibuna. Então, vamos dizer assim, a gente era graduação, era fim de curso. Então, eu acho que a escola me deu uma formação boa, uma garantia que eu poderia continuar estudando. E hoje eu acho que a escola faz isso também. Lógico que faz com vistas à situação atual. Hoje ela tem a graduação, mas tendo em vista a possibilidade da continuação no mestrado e no doutorado. E isso não diminui o engenheiro que inicia, mas faz com que ele, vamos dizer assim, trabalhe com técnicas mais modernas, de tal forma que ele angaria aquele necessário para ser um engenheiro completo em 4 anos e meio, 5 anos, mas a visão dele, de uma grande maioria que gosta de continuar estudando, é fazer o mestrado e doutorado, e que agora é existente no país, né? E no exterior também. A falar em formação, eu tive 2 passagens como professor visitante, uma de 1 ano na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, onde eu trabalhei com o professor Kennedy, é conhecido da minha área, professor Rouse, e uma passagem por 2 meses em Nápoles, que eu trabalhei com o professor Viparelli, e tivemos algumas passagens, 5 vezes de viagens de 1 mês à Inglaterra, onde nós, através do British Council, fizemos um convênio com o Imperial College e nós trocamos experiência trazendo gente de lá e eu também indo para lá e trabalhando lá. Então, essa é basicamente a formação e a minha visão como aluno. Então, como diretor da escola, também já falei um pouco. Foi uma época muito difícil, mas vamos dizer assim, a gente teve oportunidade de consolidar a pós-graduação. A pós-graduação nossa começou em 1970. O primeiro mestre dessa escola é o professor Arthur Matos, é o meu orientado. Os 4 primeiros mestres dessa escola são da Escola de Engenharia de São Carlos e são meus 4 meus orientados. Então, vamos dizer assim, o mestrado começou com toda a força em 1969 e em 1970, no fim de 1970, a gente fez os primeiros mestres e era no Departamento de Hidráulica. O Departamento de Hidráulica, devo dizer, também me honra demais pertencer a esse departamento, porque eu gosto dos outros departamentos, tive o prazer, como diretor, de conviver com os outros departamentos e é muito bom, como colegas também, mas o Departamento de Hidráulica fez, até agora, 4 diretores da escola. Dos 10 diretores por aí que tem, depois de mim passaram o professor Martinelli, o professor Márcios,
depois o professor Rosalvo, depois o professor Jurandir e depois o professor Eugênio. E agora o professor da estrutura, como é que chama? O professor Rocco, que aliás é muito meu amigo, o professor Rocco. Veja se corrige isso, tá? Porque o professor Rocco... Eu estava aqui tentando... eu queria lembrar o nome do professor Rocco, mas a idade, agora tem 66 anos, e a idade já faz com que a gente fique com a memória meio mais ou menos fraca, mas é um absurdo ter esquecido o nome do professor Rocco. Aliás, estou sabendo que está iniciando uma gestão magnífica, o departamento de hidráulica está gostando muito dele. Vice-diretores também. Tivemos vários vice-diretores, né? O Udro, foi o Fasal e o Udro, né? O Eugênio foi vice-diretor. Então, a hidráulica é, modéstia à parte, um departamento atuante da escola e mostra isso fazendo diretores e vice-diretores e líderes da escola. Me pede para dizer se confirma ou não as expectativas. A escola ultrapassou de muitas minhas expectativas. Eu nunca sonhei que a Escola de Engenharia de São Carlos podia ser o que é hoje. Então, é maravilhoso ver isso, que a escola é muito maior do que as expectativas dos professores que iniciaram aqui há muito tempo. Eu acho que seja na formação dos alunos e seja na pós-graduação. Eu sou muito chegado ao problema da pós-graduação, porque desde 1970, portanto, 69, 34 anos atrás, a gente está envolvido na pós-graduação. E hoje parece que nós temos mais alunos de pós-graduação do que alunos de graduação, não tenho certeza disso, mas acredito que sim. Já falamos um pouco das coisas da formação profissional, transferência de resultados de pesquisa e prestação de serviço. Eu quero falar agora. É evidente que a Escola de Engenharia de São Carlos foi um núcleo que se formou no interior, baseado em alguma experiência da capital, e por trazer professores em tempo integral, ela cresceu demais. Do ponto de vista tecnológico, foi demais, porque fizemos laboratórios, oficinas, laboratórios, trabalhando em tempo integral demais. Então, tenho absoluta certeza que sobrepassamos a nossa matriz, que é a Politécnica. Por quê? Não que hoje a Politécnica seja uma escola que não tenha pós-graduação nem graduação à altura da nossa, pelo contrário, pode ser até muito melhor. Mas a grande vantagem nossa é ter os professores em tempo integral e a convivência que nossos professores têm com os alunos. Então, o nosso professor convive em tempo integral, mora em São Carlos, de modo que a gente fala com os professores no fim de semana, fala com os professores a qualquer hora. Então, eu acredito que isso fez com que a escola crescesse muito e criou uma quantidade muito grande de tecnologias e passou essa tecnologia para a sociedade. Isso aí tem exemplos muito grandes disso. Basta dizer que vieram me buscar aqui na escola para fazer as 3 estações elevatórias da transposição de São Francisco. Então, a gente fez essas elevatórias grandes, que nunca existiam no Brasil, nenhuma igual. São 6 bombas de 35 mil cavalos, uma das estações elevatórias, de 35 mil cavalos. Então, é obra enorme que vieram buscar um simples professor aqui da escola, mas que já tinha trabalhado. Então, nós tínhamos o pessoal da aeronáutica, fatalmente, fez muita coisa. Acabei de visitar um túnel de vento maravilhoso que existe agora, do pessoal da aeronáutica. Então, o pessoal da mecânica fez muita coisa. O professor Rosalvo trabalhou em mancais a gás. Então, tanta coisa maravilhosa. Eu dou um exemplo maravilhoso da escola aqui. Um dia nós vimos um estouro muito grande, nós tínhamos só o bloco E1, e eu estava tendo aula no bloco E1, quando um barulho ensurdecedor parou a aula. O que era? Era
um motor a jato projetado e construído aqui na escola pelo professor Rosalvo. Ele era o trabalho de formatura do professor Rosalvo. Ele fez o motor a jato, fez funcionar o motor a jato e mediu as características do motor a jato, a eficiência do motor a jato, como aluno da escola. Agora, imagina esse mesmo professor como professor aqui há mais de 40 anos. Então, ele trabalhou muito, e a nossa mecânica trabalhou muito, nossa eletricidade trabalhou muito, nossa hidráulica trabalhou muito, nossa estrutura trabalhou muito. E nós tivemos... Se fosse citar casos aqui, essa entrevista ia durar muito tempo. Então, é isso aí. Eu acho que... eu preferia que fosse pergunta e resposta, porque eu acho que fiz a coisa, contei a coisa, esquecendo muitas coisas. Se fosse pergunta e resposta, a gente podia dizer onde é que nós começamos, como eram os alunos naquela época, quantas coisas aconteceram. Eu quero só contar duas. Duas que aí você, Renato, aproveita ou não para a sua entrevista. Uma delas era 4 horas da manhã, eu era diretor da escola, e recebi um telefonema de um aluno que dizia: professor, eu sinto incomodá-lo, mas o índio foi preso aqui em Ribeirão Preto. Eu disse: menino, eu sou diretor da escola, não sou cacique. O que eu faço? O que eu tenho com o índio? Professor, o senhor não conhece o índio, nosso líder estudantil? Eu falei: lógico que eu conheço o índio, agora lembrei. O que houve com ele? Foi preso porque quis jogar ovo no presidente Figueiredo e ele está preso aqui. Aí, mas o senhor dá um telefone, hein, mano? Por favor, para o coronel fulano de tal, que ele, se o senhor telefonar e pedir para soltar, ele solta. Então eu telefonei para o coronel e disse: coronel, tem paciência, é aluno, o senhor também já foi aluno, solta o menino aí. Aí, afinal de contas, ele aí amanheceu livre, porque o coronel soltou o índio. Então é uma coisa, vamos dizer, que acontecia na época, porque eu fui diretor, eu disse que fui no tempo do Maluf, mas fui também no tempo do Figueiredo. O meu, no âmbito federal, era Figueiredo. A gente não dá tempo de contar aqui, mas todas as relações que tivemos com a FINEP, com o BNDES, com o CNPq, essas relações federais, a gente trabalhou muito nelas, nossos colegas ajudaram muito e nós fizemos a pós-graduação muito baseada em verbas federais. Bom, outra coisa que eu quero contar, que eu me sinto orgulhoso dos nossos alunos, mas na hora de ser diretor é complicado, que uma noite, tipo 10h30, 11 horas da noite, recebo o telefonema do reitor, que era o professor Valdir Muniz Oliva, e disse: por favor, venha imediatamente, amanheça aqui em São Paulo, que seus alunos tomaram a reitoria. Disse: mas professor, não eram todos os alunos da USP que tomaram a reitoria? Eu falei: não, os alunos de São Paulo resolveram não fazer a tomada da reitoria, mas os seus alunos tomaram sozinhos. Então, eu tive que chegar de manhãzinha lá para negociar a saída dos alunos da reitoria. Foi fácil, porque eu tinha diálogo muito bom com eles. Eu dizia: bom, agora assumimos o poder, porque eu sou ex-aluno também. O que vocês querem? Então, eu quero uma carta do reitor dizendo tal coisa, etc. Não custa, reitor, não custa escrever essa coisa. Aí o reitor escreveu a carta, eles receberam, saíram. Aí meu motorista, presta homenagem para ele, o Leonel, foi ótimo motorista durante 4 anos, estava lá na porta esperando os alunos com um sanduíche para cada um e uma Coca-Cola. Na realidade, porque eles estavam com fome desde o dia anterior, que não comiam, porque se saíssem, eles não podiam retomar a reitoria. Então, são coisas que existiam na escola incríveis, que é a vida da escola. E eu tenho muitos casos da escola, mas eu acho que não cabe aqui nessa entrevista. Provavelmente, um dia, durante esse programa do cinquentenário, a gente terá a palavra para contar alguns casos. Eu tenho certeza que eu tenho bastante.
Eu agradeço muito a oportunidade, mas eu acho que, do ponto de vista de responder a listinha que a Cida me passou, eu acho que eu já terminei. Obrigado.